Gente, hoje, para nos inspirar no nosso estudo, como eu disse, eu vou ler um trechinho de uma história do livro Os Mensageiros, que é o filme, né, que está sendo tá sendo filmado. A verdade é essa. E que em breve, né, vai ser o Nosso Lar 2, mas baseado nos Mensageiros, tá vendo? Chico Xavier, psicografia sempre de nosso amado André Luiz. Deixa eu contextualizar para você poder entender. O livro Os Mensageiros retrata a continuidade de André Luiz no mundo espiritual, né? É o segundo livro da sequência, ele vem após Nosso Lar. E no livro Os Mensageiros, André Luiz, ele é aceito como cidadão de Nosso Lar, após, né, ele passar por um ano, né? Vamos lá. Sequência histórica. André Luiz desencarna, fica em torno de 8 anos e meio no umbral, vai para Nosso Lar, fica mais ou menos um ano em recuperação no Nosso Lar, e ele é aceito como cidadão do Nosso Lar. E aí ele recebe a possibilidade de fazer uma excursão à Terra, que vai durar mais ou menos uma semana, que virou esse livro espetacular. A gente, como cabe tanta experiência em uma semana? Na Escola dos Mensageiros. E ele nos apresenta na Escola dos Mensageiros uma escola em que pessoas que reencarnam com o objetivo de trabalhar com a parte espiritual, de se espiritualizar e de auxiliar outras pessoas, se preparam para muita gente, tá? Ele vai relatar a grande queda que a maioria de nós tem, porque a gente se esquece de tudo, promete mudos e fundos, vem aqui para a Terra e só faz besteira. Lógico, uma ou outra exceção, graças a Deus, e que vai aumentando essas exceções, até um dia virar regra. Mas até lá, Virgem Maria, é cada história. E aí hoje eu queria ler uma história para vocês, tá certo? Que é narrado por aqui, que é a história do Otávio, logo no início do livro, né? A história do Otávio. Então, como o capítulo é grande, eu não vou ler o capítulo todo, eu vou abreviar para vocês. Mas aí o André Luiz chega, conhece o Otávio, né? Ele fala um pouco da história dele, e o Otávio vai contar a própria história para o André Luiz. Então o Otávio começa falando: André, vou relatar para você a minha queda. Verá como perdi maravilhosa oportunidade de elevação. Eu vou ler para vocês. Após longa pausa, continuou. Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal, em outro tempo, vim bater as portas de nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados que se revelaram incansáveis comigo. Preparei-me então durante 30 anos consecutivos para voltar à Terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas e de elevar-me de alguma coisa. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes nem estímulos santos ao meu coração. O Ministério da Comunicação me favoreceu com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas se movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Técnicos do auxílio acompanharam-me à Terra nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Gente, vocês estão entendendo? Nós, quando chegamos na Terra, existe um planejamento prévio muito forte, né? Quando nós chegamos aqui no planeta, existe, antes da nossa chegada, uma organização, o corpo que nós vamos ter, o tipo de provas que a gente vai viver aqui, os parentes com os quais nós vamos reencarnar, o tempo que você vai ficar aqui na Terra, nada é por acaso. E boa parte de vocês, assim como eu, nós ajudamos a escolher, como o Otávio. O Otávio, ele está contando a história dele. Ele escolheu passar por essa experiência. Então ele seria médium na Terra, ajudaria muita gente. Então, para que isso fosse possível, na encarnação dele estava uma programação, tinham 6 espíritos, olha que coisa mais linda, né? 6 espíritos maravilhosos que estavam ajudando ele na medida do possível e queriam voltar como filhos dele, adotivos, mas seriam filhos dele, né? De alguma forma ligados a ele na vida material para ele poder ajudar. E ele receberia ajuda dessas 6 entidades nobres. Ele reencarnaria, já estava planejado que não faltaria apoio financeiro. Olha que interessante, a vida dele estava direcionada. Era só ele andar na linha. Só ele andar na linha. Só ele andar na linha. E aí, esse foi o problema, né? Ele não andou na linha. Assim como muitos de nós não andam na linha. Então eu vou pular aqui essa parte da história, depois você vai ler. Tudo combinado, então eu voltei só prometendo fidelidade aos meus instrutores.
como também hipotecando a certeza no meu devotamento às 6 entidades amigas, a quem muito devo até agora. Então, assim, ele estava confiante. Não, deixa comigo, vai dar tudo certo. Vamos junto! Hashtag tamo junto, bora encarnar. E pulou para o corpo aqui na matéria. Otávio, neste momento, fez uma longa pausa, diz André Luiz. Suspirou profundamente e prosseguiu. Mas ai de mim, que esqueci todos os compromissos. Todos os compromissos. Os benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. A minha mãe era espírita cristã desde moça, apesar das tendências materialistas do meu pai, que era, todavia, um homem de bem. Aos 13 anos, eu fiquei órfão da minha mãe, e aos 15 começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior. Por essa ocasião, o meu pai contraiu segundas núpcias, e apesar da bondade e cooperação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Em vão, minha genitora endereçou do invisível apelos sagrados ao meu coração. Eu vivia revoltado, entre queixas e lamentações descabidas. Os meus parentes me conduziram a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica, onde as minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Entretanto, faltavam-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliram-me a desagradável estacionamento. Os beneméritos amigos do invisível me estimularam ao serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia. E como prosseguiam os apelos sagrados por mim interpretados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou, ó que loucura, que médico doido também, experiências sexuais. Não, você está tendo alucinação, negócio de espírito não existe não, você precisa transar. Que médico é esse? Aí o cara desbandeirou. Aí nosso Otávio desbandeirou. Completaram então 19 anos, imagina, subindo pelas paredes, ouviu um negócio desse? Entreguei-me desenfreadamente ao abuso das faculdades sublimes. Desejava conciliar a força, o prazer delituoso e o dever espiritual, aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Eu tinha pouco mais de 20 anos quando meu pai foi arrebatado pela morte. Com a triste ocorrência, ficaram na orfandade 6 crianças desfavorecidas, coincidência, né? E 6 almas que tinham encarnado com ele para eles crescerem juntos. Tá tudo combinado. Ele deu para trás, gente, presta atenção. Ele deu para trás. Entendeu? E muitos de vocês estão dando para trás. E eu também. Se a gente não tiver vigilância, entendeu? A gente começa o quê? A fugir do que foi planejado. Creia nisso ou não, não faz diferença nenhuma se você acredita ou não. A lei divina vai continuar fluindo do mesmo jeito. E eu e você vamos colher daquilo que a gente planta. Ponto. A lei divina não precisa da sua aprovação para que ela funcione, nem da minha. A lei divina é a lei divina. Continuemos. Com essa triste ocorrência, ficavam na orfandade 6 crianças desfavorecidas, porquanto minha madrasta, ao se consorciar com meu genitor, lhe trouxera para a tutela 3 pequeninos. Em vão implorou-me socorro à pobre viúva. Nunca me dignei a aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Após 2 anos de uma segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Olha que loucura, gente. Afastei-me então dos pequenos órfãos, tomado de horror. Os abandonei definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos de nosso lar a destino incerto. Quer dizer, ele começou a sair por aí pulando de galho em galho, transando com aqui, outra com lá, entendeu? 19, 20 anos, ia desenvolver um trabalho lindo na parte mediúnica e ajudar um monte de gente, não quis saber de ajudar a madrasta era uma pessoa boa, era uma alma generosa, mas que não deu conta de cuidar das crianças, porque ele ia ajudar. Aí ela se casa de novo, fica viúva novamente, ela acaba tendo hanseníase, vai para um leprosário, ele abandona a madrasta, ele abandona os irmãos, né, que seriam filhos adotivos ou irmãos que vieram dela, né, seriam irmãos adotivos, ele larga tudo isso para lá e ele vai viver a vida dele. E aí ele vai contar o resto da história. Eu não vou ler para vocês porque é maior, mas ele vai contar o resto da história. E aí ele casou com uma mulher terrível. Mas lógico, ele fugiu do roteiro, aí acabou, né? Você fugiu, você é responsável pelo que você atrai. Ele casou com uma mulher totalmente complicada. E para piorar, teve uma filha pior ainda. Então, assim, ao invés da esposa e da filha serem fontes de bênçãos, como uma esposa e um filho, uma filha são fontes de bênçãos para um homem de bem, ou vice-versa,
né, um marido e esposa, enfim, são filhos de homens de bem para o esposo, ou num casal homossexual, a companheira pode ser, né, uma companheira de bem, ou o companheiro pode ser um companheiro de bem. Nesse caso, não. Ele atraiu pessoas da mesma vibração negativa que ele se situou. Vocês estão entendendo a ideia? Então ele conta para André Luiz triste. Ele está sendo humilde aqui. O Otávio, querido Otávio, ele, nesse momento ele foi humilde. Ele disse: André, meu filho, não cometa o erro que eu cometi. Olha o erro que eu cometi, André. Eu tinha uma encarnação toda planejada para mim. Não ia me faltar nada. Eu não queria responsabilidade financeira de cuidar de filho dos outros, mas ia me aparecer trabalho, já estava tudo certo. O que ocorreu? Eu larguei todo mundo para lá, virei as costas para todo mundo, e aí, bem, aí eu fiquei um barco à deriva, né? Eu tinha um roteiro para navegar. Eu saí do mapa, do roteiro. Então, eu fiquei entregue à própria sorte, um barco à deriva. E ele desencarna com tuberculose, né? Perto aí dos 40 anos, novinho, falido. Mal tendo completado 40 anos, desculpa, tuberculose não, ruído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para o meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem, eu desencarnei. Enxugou os olhos úmidos e concluiu: como vê, meu amigo, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Eita! Vou ler de novo. Presta atenção. Realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar-lhe estímulo ao coração. Mas Dona Isaura se aproximou e acariciou a fronte e falou: não chores, filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tenha calma e coragem. Livros Mensageiros, Psicografia de Chico Xavier, Continuidade do Nosso Lar. É o segundo livro, né? Primeiro Nosso Lar, depois André Luiz escreve Os Mensageiros. Pérola. Eu li esse livro, me falha a memória, eu acho que são 4 vezes, mas na dúvida eu tô falando 3, mas 3 no mínimo, né? Fora os que eu já consultei para fazer estudos. Esse livro é maravilhoso, maravilhoso. Bem, mas qual que é o ponto? Né? Porque não adianta nada ler e não pôr em prática, né? É inútil. Né? Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Se você está aqui assistindo Evangelho no Lar de manhã, ou se você topa ver a gravação, tem uma notícia boa e uma desafiadora para você. Não é ruim, é desafiador. A notícia boa é que você já está melhorando. Porque, de alguma forma, as coisas de Deus já estão chamando a nossa atenção, você concorda? Nessa linguagem mais universal, com a mente aberta para as questões espirituais. Mesmo que você esteja aqui pela dor, mesmo que você caiu aqui por acaso na rotatividade do Instagram, sei lá, entendeu? Mesmo que você esteja aqui, nem sabe o que você está fazendo aqui, te botaram aqui, um amigo falou: assiste esse trem aí. Ou se você está aqui por convicção, não importa, mas se você está aqui até agora, no mínimo você tem curiosidade de aprender sobre isso. Então, tem algo dentro de você que já quer melhorar e progredir, como em mim. Ponto. Essa é a parte boa da história. Qual que é a parte complicada? A parte complicada é que provavelmente nós somos vinculados a esse tipo de situação. Porque se a parte espiritual nos chama atenção, significa que nós temos um propósito aqui na Terra, que não é só ficar, vou reencarnar, casar, ter filho e morrer. Para com isso, isso é muito pouco. Você reencarnou para ser luz por onde passar. Casar ou não casar é consequência. Alguns casarão, outros não. Ter filho ou não ter filho é consequência. Muitos terão, outros não. Entendeu? O que não pode ficar para trás é evolução. O que não pode a gente se perder é em meio a desejos puramente humanos e se esquecer do que traz paz para a nossa alma. O Otávio guardava intimamente o caminho dele. Tanto que os amigos espirituais dele tentaram de toda forma acordá-lo. Meu filho, acorda. Mas ele não quis. Infelizmente. E, gente, isso acontece muito conosco. O erro, ele faz parte da caminhada. Ponto. Não tem esse que não erra. Eu erro um monte. Você erra um monte. Ponto. Ninguém está aqui para ficar chorando as pitangas. Vamos parar com essas coisas. A questão é, a gente vai começar a trabalhar com foco no acerto ou vamos ficar só choramingando o erro? Ou pior, vamos negar nossos erros dizendo que são acertos. Pior ainda, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque,
Veja, ele julgava as pessoas, ele se julgava o maioral. Estava lá nas reuniões mediúnicas no centro que ele frequentava, achava que sabia mais que todo mundo, questionava tudo e todos, mas moralmente ele tinha uma vida completamente duvidosa. Como assim uma pessoa que não tem congruência moral vai questionar o quê? Entendeu? Quantas pessoas a gente vê, né, que se colocam como arautos na sociedade, da vida pública maravilhosa e tal, telhado de vidro. São cruéis em casa. Sabe, maltratam funcionários, pessoas quando não tem câmera de televisão, celular olhando. Sabe, não tratam bem os animais. Eu não entendo isso, um monte de religioso que maltrata animal. Que loucura é essa? Doença é essa? Cegueira é essa? Sabe, você falar o nome de Deus e não maltratar uma outra criatura, a gente maltrata. Maltrata. Tem gente que maltrata. Sabe, maltrata um ser humano. Tem gente que fala de Deus, adora uma fofoca, um fuxico, vai dizer que não é. Vai dizer que não é. Muitos de nós que está aqui agora no Evangelho, agora, e você sabe que é você que eu estou falando. E porque eu estou no meio. Eu falo olho no olho porque eu estou no meio. Estou junto. Muitas vezes, se der mole, bobeira numa festa, tá lá você falando mal de alguém. Tá lá você espalhando fofoca e fuxico de alguém no celular. Foi o que nós falamos hoje na pílula. Tá lá você compartilhando videozinho de WhatsApp de gente morta, sabe? De acidente, de gente que está se ferrando de alguma forma. Criatura, como é que você quer evoluir espiritualmente assim? Me fala. Você está entendendo? Então, o que o Otávio está dizendo para nós, quando ele conta essa história para André Luiz, foi: existe um planejamento espiritual muito grande por trás da sua encarnação. Vocês estão entendendo isso, gente? O Otávio, ele não era um espírito puro. E ele teve um planejamento espiritual, um espírito comum, como eu e você. Criatura, aprende. Ele era um espírito comum. Nós não estamos falando do planejamento reencarnatório de um Chico Xavier, né? De uma matéria. Não! É um espírito comum, já era todo endividado, ele nem ia ser missionário. Ele veio com uma tarefa importante que ele ia cumprir, ia ajudar bastante gente, ia ajudar a alma dele, mas veio com uma tarefa. É igualzinho eu e você, espíritos comuns, nós temos que melhorar muito para poder estar num patamar acima. E veja, mesmo para os espíritos normais, vamos colocar assim, olha o carinho, gente, olha o afeto, olha a generosidade, olha o acolhimento do mundo espiritual. Olha o acolhimento do mundo espiritual. E aí a gente fala, Deus me abandonou? Será que é Deus que nos abandona? Ou nós que nos abandonamos? Entendeu? Outra coisa importante que me chama a atenção é Jesus, lá em Mateus 6, no versículo 33, procurem, ele fala assim: buscais, pois, primeiramente as coisas de Deus e todas mais vos serão acrescentadas. No planejamento do Otávio, na parte material, iria aparecer para ele um trabalho, ele não ia ser uma pessoa rica, mas não ia faltar nada. Então, mesmo tendo 6 irmãozinhos que chegariam para eles, né, 6 filhos adotivos, ainda assim, seria difícil a vida? Seria, mas uma vida alegre, uma vida feliz. Ele ia atrair pessoas que o ajudariam, entendeu? Ele ia auxiliar. Então, estava tudo pronto. Mas no momento em que ele desvia da rota, tudo dá errado. Por que eu estou tocando nesse assunto? Pelo amor de Deus, abra essa cabeça aí, pra você poder entender a minha fala e não confundir o que eu vou dizer. Presta atenção, porque isso é muito sério. O que acontece? Nós estamos no meio de uma crise econômica, você concorda? Crise econômica pega todo mundo, de um jeito ou de outro. Obviamente, tem muita gente que é muito mais afetada. Mas aqui você tem que dividir 2 grupos. Você tem aquele grupo das pessoas que são afetadas por uma crise econômica séria, entende? Mas são pessoas de bem, trabalhadoras, estão honrando o seu papel, se esforçam, e aí é uma circunstância de prova, mas não é por causa da pessoa. Talvez seja da existência anterior, mas não agora. Ela está lá se esforçando para alcançar um trabalho, às vezes está desempregada, está sem dinheiro para pagar as contas, está difícil, uma pessoa está lá pensando, ela está no foco dela, entendeu? Então você está no caminho da luz. E se é uma prova, você vai vencer, você vai aprender, você é resignado. Né? Se você está se esforçando, já já você consegue um emprego novo, paga as contas, vai seguir adiante e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu vi isso na minha casa com meu pai, entendeu? Sempre a gente viveu com um monte de dificuldade financeira e no final deu tudo certo. Nunca teve folga e no final deu tudo certo. Agora, tem gente que está na condição dos otávios, são os otávios da vida material. Presta atenção nisso, hein? Quem são os otávios da vida material? São pessoas que poderiam ter uma condição financeira melhor se espiritualmente fossem pessoas melhores.
Como assim, Ricardo? Se você fosse um ser humano, melhor. Aí você tem que fazer sua autoanálise. Porque ele conta na história dele. Ele desviou da rota. Eu não sei se você desviou da sua rota. Como é que eu sei que eu desviei da minha rota? Ah, você sabe. A pessoa que está na rota, ela tem paz. Ela pode ter dor, dificuldade, mas ela sente paz. Ela dorme todo dia à noite com a consciência tranquila. Preocupado que tem que pagar conta, que o filho está doente, que a mãe está com problema, que o pai está com problema. Meu Deus, como é que eu vou cuidar do vovô, da vovó? Mas a pessoa tem paz, porque ela está conectada com Deus. Ela ora e ela sente aquela energia boa, ela sabe. Quando a gente está fora da rota, você nunca tem paz. Quando você está fora da rota, você quer ter vícios para poder se distrair. Aí o que te distrai é bebida, drogas, sexo de todo jeito, fofoca, quer fazer parte de qualquer tipo de grupo a qualquer preço. Por quê? Porque você quer o quê? Tamponar, anestesiar a tua falta. Como eu tenho uma falta que eu não dou conta de preencher, entendeu? Com consciência crística, então eu quero me esconder de mim mesmo. Você se torna um suicida inconsciente, assim. Então a gente tem que tomar cuidado, porque muitos de nós, aí sim, potencializam os problemas econômicos por causa da nossa conduta de desviar do caminho reto. Então aquilo que já é difícil, macro, numa perspectiva macro, como agora no planeta, inflação alta para tudo quanto é país, se torna ainda pior quando eu sair do rumo. Vocês estão entendendo a ideia? Que uma coisa, pum, multiplica na outra? E aí vocês vão me perdoar. Mas aí quantas vezes eu falo para vocês assim, a gente já fez várias maratonas, você vê. Falando de curso aqui não. Porque na maratona, faz curso quem quer. Quem não quiser, fica lá e aprende coisa pra caramba. Mas quantas vezes as maratonas do coach financeiro, da vida financeira, eu falo para vocês aqui? Eu digo assim, gente, impressionante como muitas pessoas que mais precisam não assistem, tem preguiça, não gosta. Vai sofrer, vai continuar com problema. Por quê? Porque não quer mudar, não quer aprender, não modifica de jeito nenhum o padrão de comportamento. São os otávios e a gente não percebe, porque acha que rezou meia dúzia de Pai Nosso Ave Maria, isso vai resolver. Não, não vai. Senão já teria resolvido, criatura. Acorda. O que resolve é mudar comportamento, mudar crença. Você está entendendo? É a mesma coisa com relações humanas. Vamos lá, relacionamento. Pensa comigo. Às vezes você está com um problema na tua casa. Você tem problema com teu marido, que é difícil, bebe demais, te agride. Você tem problema com a sua esposa, que, sei lá, pegajosa, ciumenta, é complicada, não sei. Você tem problema com seus filhos, às vezes são adictos, viciados em alguma coisa, te desobedecem, não estuda, é preguiçoso, tem problema com o pai, com a mãe, tá doente, não tá? Pensa, problema em família, família. Não gosta do irmão, brigou com não sei quem, ok. Aí, você fica naquela coisa, não, mas eu rezo, Ricardo, eu faço Pai Nosso, mas eu assisto o Evangelho lá, ok. Mas você faz o que exatamente para aprender a lidar com a pessoa difícil? Essa que é a pergunta. Rezar não resolve tudo, não. Hein? A prece serve para nos encorajar a fazer o que tem que ser feito. Está lá, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo a prece. Estudem. A prece existe para nos dar a força para cruzar o caminho, mas quem tem que cruzar somos nós. Então a gente confunde as coisas. Entendeu? E aí a gente se esquece que tem um planejamento espiritual enorme, mas a gente não quer mudar. Exatamente. A Zizi está falando aqui no Instagram, a gente é resistente à mudança. É isso mesmo, Zizi. A gente resiste à mudança. Eu resisto a sair da minha zona de conforto. Entendeu? Então eu prefiro acreditar que alguma coisa milagrosa vai acontecer e meu parente vai mudar. Do que eu ter que pegar um livro sobre relações humanas e estudar. Do que eu fazer uma terapia durante um tempo para me conhecer. Entendeu? Do que eu assistir um curso, de que eu ler um livro, de bater um debate, de me abrir ou de mergulhar em mim mesmo para me conhecer. Não, é melhor eu achar, não, vai acontecer alguma coisa. Fulano vai acordar. Não vai. Não no seu tempo. A pessoa vai acordar no tempo dela. Você entende isso? É a mesma coisa. A parte financeira é igualzinho. É muito mais cômodo eu achar, não, um dia vai aparecer um anjo, eu vou ganhar na loteria. Vai aparecer do nada alguém aqui na porta, batendo, me oferecendo emprego. Não, não vai, não é assim que funciona. Entendeu? Mas garanto a você que se você estiver no meio do caminho, se esforçando, seja lá por que for, os amigos espirituais têm condições de te ajudar muito mais do que se você estiver só de braço cruzado. Eu estou pegando dois exemplos, mas isso vale para tudo, tá? Você sabe, saúde, cara, saúde, é a mesma coisa, mesma lógica, mesmo princípio. Às vezes eu tô aqui numa pendenga horrorosa, porque eu tô com dorzinha aqui, porque eu tô com dor aqui, porque eu tô com dor acolá. Dor para tudo quanto é lado. Mas a pergunta é, você tá fazendo o que para melhorar a tua dor? Tem gente que vai no médico, não toma o remédio que o médico fala. Entendeu? Tem gente que vai no médico, toma um remédio e mistura com cachaça. Você sabe disso, mistura com cerveja.
Uai, mas você quer o quê? Você quer doente? Você quer morrer, ué? Você sabe que você não pode algumas coisas, mas não se esforça para melhorar. Aí depois você vai rezar Pai Nosso, você acha que isso vai resolver, ô criatura? Meu Deus do céu, você está no pleno século XXI. Nós temos que pensar como adultos espirituais. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. É isso que o livro Os Mensageiros ensina. André Luiz passa o livro todo contando um monte de histórias. A do Otávio é uma. A que eu li para vocês hoje é uma. Tem várias. Na mesma linha. Mesma linha. Mesma linha. Reencarnações planejadas, várias estruturas, o sujeito vem para a Terra, esquece tudo, faz do jeito dele, faz besteira. E depois põe a culpa em Deus. Ah, não, Deus não existe. Não. Deus é invenção da mente humana para justificar sua finitude. Não, Deus não existe. Claro, lógico, Deus não existe. É melhor eu achar que Deus não existe. Não, se Deus existe, ele olha para os outros, não para mim. Né? Porque eu sou um desgraçado, ao pobre de mim, olha para mim. Deus me abandonou. Olha só, minha vida, onde eu estou abandonado. Gente, meu filho, não faça isso. Não faça isso. Saia da posição de vítima enquanto ainda dá tempo. Porque já já você desencarna, igualzinho a mim. Já já, se você não tomar cuidado, eu e você, Deus, meu Deus, tomara que não. Não é possível que a gente não vai aprender, criatura. Mas se brincar, cara, já já a gente se encontra no mundo espiritual. Você já pensou que vergonha? A gente chega lá, um olha pro outro e fala, Ricardo, você ficava falando aquelas coisas naquele evangelho, na época da pandemia, ou você aqui na pindaíba espiritual? E eu morrendo de vergonha, cabeça baixa. Entendeu? Tem que dar razão, se eu não melhorar nada. Eu olho para você e falei, pois é, eu tô tão ruim, você também, né? Porque você ficava lá escutando e tá aqui para jogar na cara, mas tá jogando porque você tava lá também, não fez nada. Quer dizer, o sujo falando do mal lavado. Entendeu? Então, assim, gente, não pode. Não pode. Olha, nós estamos aqui para despertar espiritualmente. A vida é um presente. Não deixe a sua dor definir você. Não deixe a sua prova diminuir você. A sua fé tem que ser mais forte do que qualquer dor. E a fé, ela não vai resolver o problema. A fé nos dá energia para a gente resolver os problemas. Entenda isso. Não é a fé que resolve. Nós é que resolvemos, mas a fé nos alimenta. E a gente precisa desse alimento. Então a fé te mostra, eu não estou sozinho, eu tenho espíritos que me orientam, eu tenho amigos espirituais que me protegem, eles vão me intuir. Eu vou fazer minha parte, eu vou me colocar no caminho, e eu sei que eles vão colocar pessoas para me ajudar, entendeu? E se eu estiver no caminho, eu sei que vai aparecer um livro para eu ler, vai aparecer uma pessoa que vai me dar uma dica, entendeu? Numa das lives eu vou aprender alguma coisa, vai chegar uma pílula inspiradora do bem que eu preciso na hora que eu preciso, e começa a chegar, porque você está se movimentando. Agora, para aquela pessoa que cruza os braços e só reclama da vida, amigo, como que vai melhorar? Ai, ai, meus amigos. Ai, ai. Cuidado, viu? Tá cheio de Otávio assistindo evangelho por aí. Cuidado.